Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023, já que estamos no mês de junho e a partir de julho, lá no final de julho, começaremos a ter também os balanços do segundo trimestre. Então, por enquanto, ainda estamos no primeiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. E a Oncoclínicas, que já foi retratada aqui no canal, estamos atualizando essas informações a pedido aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Caio Henrique. Ô Caio, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também quem aporta também nessa empresa aqui e para quem eu dedico esse vídeo, meu amigo Laércio Saturnino Rocha, também aqui eu mando meu grande abraço. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhes atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua mensagem, manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição e dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Oncoclínicas, mais uma empresa aqui da área de saúde, e que ela tem a sua história iniciada através de um médico, do Dr. Bruno Ferrari. O Bruno Ferrari, já durante o seu curso de medicina, ele acabou sendo influenciado ali para mudar, né, a sua ideia, a sua direção, e acabou indo para a parte de oncologia. E aí, então, logo termina o curso de medicina, vai para fora do Brasil fazer uma pós-graduação, onde acabou se apaixonando ainda mais por essa área, pela oncologia. E ao retornar para o Brasil, vendo o que tinha lá nos Estados Unidos, retorna para o Brasil e fala assim, eu vou tentar replicar um pouquinho de como que é feito a oncologia lá nos Estados Unidos e replicar aqui no Brasil. E aí ao retornar para o Brasil, lá em Belo Horizonte, né, que é a sua cidade lá onde ele se formou também, ele resolve daí montar uma clínica junto com mais 8 oncologistas, uma clínica voltada justamente para a questão da oncologia. E aí, já essa pequena clínica ali com 8 profissionais trabalhando, ela começa a se desenvolver e começa a ganhar notoriedade. E aí, na medida que ela vai crescendo, ela também vai se expandindo e aí faz uma parceria com a Dana-Farber Institute, também trazendo muita tecnologia, trazendo muito conhecimento, agregando muito valor à sua clínica, que era a Oncoclínicas ali. E a partir dali, então, ela começa um processo de expansão, sendo que já entre 2016 e 2019 já tinha 13 clínicas já dentro desse grupo, né, que foi se ramificando e foi crescendo, e aí ele chama a atenção de um fundo de investimento, do Goldman Sachs, que aporta recursos preparando a Oncoclínicas para uma abertura de capital e para voos mais altos. E o que acontece já no ano de 2021, quando é feito o IPO. E aí, ao se fazer o IPO, a empresa cresce, entra mais recursos e aí começa todo um processo de diversas aquisições. Tanto que adquire a Unity Participações, que tinha já 24 clínicas no Brasil, passa a fazer parte agora da Oncoclínicas, e agora, principalmente no ano de 2022, fazem as chamadas joint ventures com a Unimed, para, dentro de uma parceria da Oncoclínicas com a Unimed, canalizar todos os atendimentos da Unimed pela Oncoclínicas, e na sequência faz também uma joint venture com a Porto Seguro Saúde também, canalizando para quê? Para fortalecer ainda mais a Oncoclínicas, e aí naturalmente a Oncoclínicas dá um tratamento diferenciado para o pessoal da Unimed, para o pessoal da Porto Seguro. Bom, nesse crescimento todo, hoje a Oncoclínica já está presente em mais de 35 cidades, já presente em 12 estados, conta atualmente com aproximadamente 133 unidades de atendimento e se tornou a maior clínica de oncologia da América Latina, tendo dentro do seu quadro aproximadamente entre 5 e 6 mil colaboradores trabalhando para Oncoclínicas. Mas para que possamos saber como que está a situação econômica e financeira da Oncoclínicas, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E dentro dessa base histórica vamos entender como que está a situação econômica e financeira da Oncoclínicas. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A., referência a 2019, 2020, 2021, 2022 e agora o primeiro trimestre do ano de 2023. Então vamos começar lá pelo ano de 2019 a acompanhar toda essa evolução da Oncoclínicas. Essa evolução que ela começa naturalmente desde a fundação lá da Oncoclínicas no ano de 2010, mas vamos retratar aqui toda essa base histórica aqui dos últimos 4 exercícios. Lá em 2019, a empresa tinha um ativo total de 2 bilhões 110 milhões de reais. E aí grande parte está aqui, ó, imobilizado, porque isso aqui vamos ter todas as máquinas, todos os equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da Oncoclínicas. E o intangível, aqui vai ter todos os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. O que isso quer dizer? Os ágios nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo e também toda a parte de pesquisa e de planejamento, que isso aqui passa a ter um valor também dentro do patrimônio da empresa, registrado aqui dentro do intangível. E nessa parte de cima nós temos agora o capital de giro, é o que faz toda a empresa girar, né? Toda a empresa funcionar. E o capital de giro representado pelo ativo circulante totalizava 983 milhões lá em 2019, 46,6% de todo o patrimônio da empresa. A empresa fecha com 447 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 416 milhões em contas a receber e os estoques aqui, mais os estoques de remédio, e mais os estoques de material de uso e consumo, então não é estoque para ser vendido, para gerar receita, mas é mais para uso da atividade da empresa. Chegando em 2020, a Oncoclínicas ela aumenta, vai para 3 bilhões 362 e aqui ó, nós temos um aumento no intangível, 1 bilhão 208, justamente em função das aquisições que a empresa continua fazendo. E o imobilizado agora pula para 614 milhões, mais investimentos, então mostrando que a empresa vem num processo forte de investimentos aqui na sua estrutura. O capital de giro pula para 1 bilhão 412 milhões de reais e desse 1 bilhão 412 milhões, o 786 milhões era dinheiro, que está em caixa, banco, aplicação. 481 milhões são contas a receber, que são os itens principais aqui desse capital de giro. Em 2021 ocorre a IPO, aí ela pula de 3.300 para 6 bilhões, agora é uma empresa de 6 bilhões. E reparem que continua forte aqui os investimentos, agora 2 bilhões 238 de intangível, 729 milhões imobilizado. E o capital de giro vai para 2 bilhões 871 milhões, 47,6% de representatividade. Em 2021, a Oncoclínicas fecha com 2 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 666 milhões em contas a receber. Fechando 2022, a empresa vai para 8 bilhões 219, mais aumentos aqui, ó, vai para 3.914, através das parcerias que ela faz com a Unimed e também com a Porto Seguro, e aí também o imobilizado aumenta para 1 bilhão e 90. O capital de giro até uma pequena queda, fecha em 2 bilhões 826, 1 bilhão em caixa, né, diminui o volume de dinheiro em caixa, tem em função dos investimentos e também em função aqui, ó, do aumento do contas a receber, né, do financiamento de todos os clientes, né, os pacientes da Oncoclínicas. Chega em 2023, agora em março, 8.267. Tá? E aí, desse 8.267, o capital de giro recua mais um pouquinho para 2.778. Diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 772, porém o aumento do contas a receber que vai para 1 bilhão 631. O que se observa então da Oncoclínicas? Que é uma empresa que aqui antes da IPO ela já vinha no processo de crescimento. Quando chega com a IPO, aí a empresa avança nos investimentos que ela vem fazendo, tanto nas parcerias, a Joint Ventures, como também nas aquisições e, claro, que também a modernização de todos os equipamentos utilizados pela Oncoclínicas, que retratam justamente o aumento da estrutura de funcionamento da empresa. E toda essa estrutura, naturalmente, é para gerar mais receitas e gerar mais resultados, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, vamos ver então agora a parte de passivo, como que está o endividamento da Oncoclínicas. Lá em 2019, a dívida era de 1 bilhão 453 milhões de reais, 68,9%. De tudo que a empresa tinha, ela devia 68,9%. Reparem que aqui a empresa ela vinha carregando lá de exercícios anteriores os chamados prejuízos acumulados.
Chegando em 2020, aí a empresa ela passa a ter uma dívida de 2 bilhões 685 milhões, com 79,9% do peso da dívida. Grande parte da dívida aqui, ó, de longo prazo. Então, esse crescimento que nós vimos aqui entre 2019 e 2020 foi alavancado através da utilização de capital de terceiros, principalmente financiamentos de longo prazo. Chegando em 2021, aí ocorre o IPO. Aí nós temos aqui um aumento do capital próprio aqui no patrimônio líquido, que foi para 2 bilhões e 300, e temos também o aumento do capital de terceiros, que em valores nominais foi para 3 bilhões e 727, porém o peso da dívida ficou menor. Em função do aumento do capital próprio, o peso da dívida fica menor, 61,8%. Maior parte da dívida sempre no longo prazo, e aí todo esse aumento de capital próprio e aumento também de capital de terceiros explica esse crescimento da empresa aqui no ano de 2020 para 2021. Fechando agora 2022, a dívida pula para 5 bilhões 587 milhões, 68% é o peso da dívida. E aí, naturalmente, então, através da utilização de capital de terceiros com financiamentos em longo prazo, alavanca esse crescimento entre 2021 e 2022. E fecha agora março de 2023 com uma dívida total de 5 bilhões 717, 69,2% o peso da dívida. Então, a dívida que era de 68,9 pula para 79,9 na preparação para o IPO, e aí ela recua para 61,8, sobe para 68 e volta lá para 69,2. Então, praticamente ela voltando ao mesmo patamar que ela tinha lá em 2019. Olhando agora os resultados produzidos pela Oncoclínicas, em 2019, a empresa ela fecha com faturamento de 1 bilhão 689 milhões. Esse faturamento aumenta lá em 2020 para 2 bilhões e 35, aumenta em 2021 para 2 bilhões e 702, agora em 2022 4 bilhões e 88, e agora em 3 meses do ano de 2023 1 bilhão 293. O que nos projeta aqui um faturamento aí acima de 5 bilhões para 2023. Então todo esse crescimento da Oncoclínicas, ele já vem sendo refletido aqui também no aumento do faturamento da empresa. Mas mais importante do que aumentar o faturamento, tem que observar essa linha de baixo, lucro líquido, e quanto que de fato a empresa ganha com todo esse crescimento. Lá em 2019, um lucro de apenas 19 milhões. Em 2020, 125 milhões de prejuízo. No ano de 2021, 22 milhões em prejuízo. E aí, a partir de 2022, que ela começa a dar lucro, 113 milhões em 2022, e agora, nesse ano de 2023, em 3 meses, já acumula 41 milhões de lucro, também projetando lucro aí de pelo menos 150, 160 milhões, a expectativa de lucro da Oncoclínicas para 2023. Vamos olhar de perto agora a situação financeira da Oncoclínicas nesses quadros aqui que eu trago para vocês, começando com a liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral que ela sai com 0,72, cai para 0,57 em 2020, sobe para 0,82 em 2021, cai novamente para 0,57 em 2022, e agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula uma liquidez geral de 0,56. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de apenas 56 centavos, quer dizer, ela não tem os recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como grande parte do endividamento é de longo prazo, então ela vai ter tempo ainda para fazer recursos para honrar com esses compromissos. Então nós vamos olhar o dia a dia da Oncoclínicas através da liquidez corrente, se ela tem capacidade de pagar suas dívidas no dia a dia. E esse índice ele sai com 1,07, aumenta para 1,39, aumenta para 2,41 com a IPO, aí cai para 1,50 e agora em março ele sobe para 1,71. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Oncoclínicas dispõe de R$1,71. Paga, sobra, tranquila. A situação financeira no curto prazo extremamente confortável da Oncoclínicas. Olhando o endividamento nesse quadro aqui, nós vamos ver aqui como que vem se comportando e o tamanho da dívida da Oncoclínicas. A dívida que sai com 68,9%, aumenta para praticamente 80%, cai para 62% no IPO, e aí agora em 2022 fecha com 68%, e agora em março fecha com 69,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 69,2%.
Nesse outro quadro aqui, trago para vocês os principais índices de rentabilidade, começando pela margem líquida. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. A margem líquida lá em 2019 era de 1,13. Em 2020, em função do prejuízo, ela fecha negativo em 6,2%. Em 2021, também com prejuízo, ela fecha em 0,8% negativo. Quando os lucros retornam em 2022, aí a margem já passa a ser 2,8% positivo e agora em março de 2023 com 3,2% também positivo. Isso quer dizer o quê? De tudo que ela gera de receita, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa, 3,2%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito, ele sai com 0,9 lá em 2019, aí fecha negativo em 2020, com 3,72% negativo, e em 2021 0,4% negativo também em função dos prejuízos. Já em 2022, com a volta do lucro, a rentabilidade do ativo fechou em 1,4% positivo. Rentabilidade do PL, o terceiro gráfico que você vê à direita ali, mostra o ganho dos acionistas. 2,91%, menos 18%, 18,5% lá em 2019, menos 1% em 2020 e agora em 2022 os acionistas tiveram um ganho de 4,32%. Isso em termos de valor patrimonial. Olhando nesse gráfico aqui também, nesse gráfico não, nesse quadro, né? Nesse quadro eu trago para vocês aqui alguns indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da Oncoclínicas, ela vale R$ 5,02. Patrimonialmente, pegando todo o patrimônio, se fôssemos distribuir entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 5,02. Porém, para você comprar uma ação da Oncoclínicas, o valor de mercado dela é R$ 11,46. Né? Então veja que o valor de mercado dela é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,28. Isso quer dizer o quê? As ações da Oncoclínicas são vendidas com ágio de 128%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 18 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de apenas 1,57%. Por quê? Porque esse índice é medido com base no valor de mercado. Dividendos por ação não tem histórico de distribuição de dividendos, porque enquanto a empresa tiver aqueles prejuízos acumulados que eu citei lá na apresentação do balanço, ela não pode distribuir dividendos. E a relação P/L, preço barra lucro, 63,67, quer dizer que ao comprar ações da Oncoclínicas, os acionistas vão levar praticamente 64 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo esse índice, mais barata é a ação. Free float, 30,8% das ações são negociadas livremente na bolsa e o tag along é de 100%, quer dizer que se ela for vendida, será garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. E aproveito também trago para vocês esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Oncoclínicas desde o IPO, feito lá no ano de 2021. Então, quando foi feito o IPO, as ações foram negociadas na época lá a R$ 18, R$ 18,80 aproximadamente. Porém, tão logo ela foi aberto seu capital, aí as ações começaram a despencar. E aí, ainda em 2021, elas chegam a cair para R$ 8. Aí passa ali por um breve período de estabilidade entre 2021 e 2022 e volta a cair novamente e aí chega já na metade de 2022 com R$ 4,26. E desde então você vai vendo ali que ela vem numa tendência, ali, numa tentativa de elevação. Tanto que chega agora em 2023, agora no finalzinho do gráfico que você vai vendo ali, ela vem ali numa tendência de alta, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 11,46, o valor de uma ação da Oncoclínicas. Então, por aqui você vê quando que o valor das ações da Oncoclínicas quando que as ações da Oncoclínicas tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.
Então tá aí mais uma empresa analisada, Oncoclínicas do Brasil, Serviços Médicos S.A. Oncoclínicas do Brasil, que vem lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se espalhando aí pelo Brasil, né, se tornando uma referência na área de oncologia aqui no Brasil, na área de medicina aqui no Brasil. Falando em medicina, deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo doutor João Vítola. João Vítola, que também é uma referência na área de medicina, através da Quanta Diagnósticos por Imagem, o que é uma das maiores e das melhores empresas de diagnóstico por imagem do sul do Brasil, a Quanta Diagnósticos por Imagem, que também é uma criação do Dr. João Vítola, que também tem uma trajetória muito parecida com a do Dr. Bruno Ferrari, que também foi para os Estados Unidos, desenvolveu toda uma tecnologia, buscou toda uma tecnologia e trouxe para o Brasil, e hoje disponibiliza essa tecnologia para todo mundo, né? Que principalmente aqui na região sul, e se tornou uma referência. Afinal de contas, uma imagem correta nos possibilita um diagnóstico correto, e é isso que a Quanta Diagnósticos por Imagem faz. Então, meu grande abraço lá para o Dr. João Vítor, para o Rafael e para toda a equipe da Quanta Diagnósticos. E antes de também, deixa eu mandar um grande abraço para a pequena Luísa. Ô Luísa, pequena Luísa, um grande abraço para você também, filha do Dr. João Vítor. Então tá aí mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a Oncoclínicas, e justamente ela é uma opção também de investimentos aí dentro da Bolsa, dentro da B3, e aí você vai verificar se vale a pena, se não vale a pena, mas para isso, naturalmente a gente tem que saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Só assim é que a gente consegue fazer investimentos com consciência, com segurança, minimizando riscos e ampliando possibilidades de retorno para chegar lá na frente podemos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.